Os preparativos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 entram em sua reta final. O ciclo que termina na Olimpíada na França será o menor de toda a história, sendo encurtado de 4 para 3 anos devido à pandemia de Covid, que forçou os organizadores a adiar os Jogos de Tóquio em um ano. Hoje o canal Unlimited traz curiosidades sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho e terminam no dia 11 de agosto de 2024. Antes mesmo da abertura dos Jogos, já haverá competição em 4 modalidades: tiro com arco, futebol, handebol e rugby, que começam nos dias 24 e 25 de julho. Paris é a cidade-sede da Olimpíada, mas outras regiões da França receberão competições, como Lille, Vaires-sur-Marne, Marselha, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Nice e Nantes. O surf será disputado no Tahiti, na Polinésia Francesa, arquipélago ultramarino francês que fica na Oceania. O Brasil terá 6 representantes na disputa: Gabriel Medina, Felipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston Webb, Tainá Inquel e Luana Silva. A seleção brasileira feminina de futebol atuará 2 vezes em Bordeaux, contra Nigéria e Espanha, e uma em Paris, diante do Japão, na primeira fase. Marta e Cristiane devem fazer suas despedidas da seleção brasileira feminina após a disputa dos Jogos. 10.500 atletas de mais de 205 países são esperados nos Jogos Olímpicos de Paris. Pela primeira vez na história, os Jogos terão equidade de gênero. Metade das vagas é destinada a mulheres. Ao todo, os Jogos de Paris contarão com 152 provas femininas, 157 masculinas e 20 mistas. Por causa da guerra na Ucrânia, Rússia e Belarus não vão participar dos Jogos. Atletas desses países competirão sob bandeira neutra. Os Jogos Olímpicos modernos começaram em 1896, quando Francês Pierre de Coubertin retomou os antigos Jogos gregos. A primeira Olimpíada, realizada em Atenas, teve apenas competidores do sexo masculino, disputando 9 modalidades esportivas. Os Anéis Olímpicos foram criados em 1912 por Pierre de Coubertin. As cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho foram escolhidas para que cada bandeira do mundo tivesse pelo menos uma cor correspondente. O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, planeja uma complexa operação logística para coordenar todos os procedimentos referentes aos Jogos Olímpicos. O técnico argentino Javier Mascherano afirmou que está tentando convencer Lionel Messi a buscar seu segundo ouro olímpico. Ele subiu ao lugar mais alto do pódio em 2008. O Brasil também não estará representado no basquete feminino. Mesmo jogando em casa, a seleção perdeu a vaga no pré-olímpico de Belém para a Alemanha, Sérvia e Austrália. No basquete masculino, o Brasil ainda pode garantir vaga. O torneio classificatório acontece entre 2 e 7 de julho, em Riga, na Letônia. Na primeira etapa, a seleção brasileira masculina de basquete terá de passar por Montenegro e Camarões. Se avançar, disputará a semifinal com o integrante do outro grupo, Letônia, Geórgia ou Filipinas. Apenas o campeão vai para os Jogos. Atendendo a um pedido do governo francês, o Brasil enviará a Paris 14 policiais federais, para atuarem na segurança dos Jogos. A Federação de Atletismo vai destinar 2,4 milhões de dólares, 12 milhões de reais, para atletas que conquistarem medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A prova de águas abertas, antes chamada por maratona aquática, tem uma ameaça para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A qualidade da água do rio Sena, que já está abaixo do padrão, pode ser comprometida ainda mais por chuvas que atingem a capital francesa. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos ajudará muito. E aproveito para te informar que na descrição temos um link com vários produtos sobre as Olimpíadas. Agora voltamos ao vídeo. A pista de atletismo terá uma cor diferente em Paris. Será usada a cor roxa. A pista de atletismo foi produzida com apoio da Universidade Politécnica de Milão. Foram aplicadas técnicas de engenharia, física e química para elevar a performance dos esportistas. Palco da final da Copa do Mundo de 1998,
O mítico Stade de France, em Saint-Denis, abrigará as provas de atletismo. O COB vai gastar cerca de R$270 mil para instalar aparelhos de ar-condicionado nos quartos dos atletas brasileiros, na Vila Olímpica, e aliviar a onda de calor, efeito direto do aquecimento global. A temperatura máxima média de Paris entre julho e agosto varia entre 25 e 26 graus Celsius, enquanto a mínima fica na casa dos 16 graus. Diante de possíveis ondas de calor, as temperaturas podem ficar mais elevadas. Este é o ciclo olímpico mais curto da história. Com o adiamento dos Jogos de Tóquio por causa da pandemia de Covid-19, apenas 3 anos separam a edição japonesa do evento na capital da França. Em todo o ciclo olímpico, o Comitê Olímpico do Brasil, COB, investiu cerca de R$52 milhões. Bicampeão olímpico, o time masculino do Brasil no futebol não participará dos Jogos, após fracassar no pré-olímpico e perder a vaga para Argentina e Paraguai. Serão emitidas 700 passagens internacionais para funcionários do COB, atletas e dirigentes. Serão enviados a Paris 10 contêineres com 50 mil peças de uniformes, parte delas enviados da China para a capital francesa, 23 barcos, 70 bicicletas e 17 automóveis. A estimativa do COB é de que a delegação brasileira tenha entre 270 e 300 atletas. São 32 as modalidades que serão disputadas em Paris. A grande novidade é o breaking. A base do time Brasil na França será a cidade de Saint-Ouen. Saint-Ouen é uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes e fica a pouco mais de 6 quilômetros do centro da capital francesa. Em Saint-Ouen, o COB terá 3 instalações à disposição: o Château Saint-Ouen, o Ginásio das Docas e Serra Vangari. Cada um desses locais oferecerá serviços específicos no período dos Jogos. O Château Saint-Ouen pode acomodar serviços médicos, preparação mental, áreas operacionais e alimentação brasileira, além de ser o ponto de encontro dos atletas com seus amigos e familiares. O Ginásio das Docas oferece um local estratégico para as equipes de voleibol, modalidades de lutas e esgrima poderem treinar a menos de 10 minutos da Vila Olímpica, não tendo restrição quanto ao horário. A Serra Vangari receberá a operação dos uniformes do time Brasil. Sócrates, ídolo do Corinthians e um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, foi homenageado na cidade que hospedará a delegação brasileira. A Rua Doutor Sócrates está localizada dentro da Vila Olímpica, onde ficará o time Brasil. Entre Neymar, que apoiou Bolsonaro, e Raí, que apoiou Lula, eu fiz minha escolha, afirmou o prefeito da cidade francesa de Saint-Ouen, Karim Bouamrani. Uma das preocupações da organização dos Jogos de Paris com segurança está relacionada à falta de brigadas de cães farejadores, capazes de detectar armas, drogas e explosivos. As mulheres devem ser maioria na delegação brasileira nos Jogos de Paris. Das 21 medalhas brasileiras em Tóquio 2021, 9 pertencem a mulheres, o que representa 42,8%. Em Paris, a tendência é que esse percentual chegue a seu ápice. Serão distribuídas 5.084 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. As medalhas terão pedaços da Torre Eiffel retirados das reformas realizadas nas últimas décadas no monumento. As medalhas de ouro, prata e bronze terão um pedaço de ferro na forma hexagonal, pesando 18 gramas cada. Na parte de trás das medalhas, cada item exibe a imagem da deusa Nike, que simboliza a vitória, ou Estádio Panatenaico de Atenas, onde a Olimpíada moderna foi retomada em 1896, ou Acrópole, ou a própria Torre Eiffel. O Brasil é forte candidato à medalha de ouro no tiro com arco, atletismo, águas abertas, ginástica artística, boxe, canoagem, judô, skate, surf e vôlei. Os mascotes dos Jogos serão Frige Olímpica e a Frige Paralímpica. Eles representam o barrete frígio, um tipo de gorro que tem forte simbologia na França. O barrete remete à Revolução Francesa e simboliza a liberdade. Os Jogos Olímpicos terão transmissão no Brasil, da Globo na TV aberta, Sport TV na TV fechada e Cazé TV no YouTube. Essa é a terceira vez que Paris abrigará os Jogos Olímpicos. As duas anteriores foram em 1900 e 1924.
O Brasil já conquistou 150 medalhas olímpicas, 37 ouros, 42 pratas e 71 bronzes. A Olimpíada volta à Europa após 12 anos. A última vez que o velho continente sediou os Jogos foi em 2012, em Londres, na Inglaterra. Atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica e natação são as únicas modalidades que estiveram no programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos. Os Estados Unidos são os donos do melhor desempenho na história dos Jogos. Os americanos acumulam 2.629 medalhas. As partidas de vôlei de praia serão disputadas em uma arena em frente à Torre Eiffel. O tênis será disputado nas quadras de saibro de Roland Garros. A região do Palácio de Versalhes receberá provas de ciclismo de pista, de estrada, BMX e mountain bike, além de disputadas no golfe, hipismo e pentatlo moderno. O revezamento da tocha olímpica na França começará no dia 8 de maio, em Marsella. O COB decidiu aumentar em 40% a premiação que pagará aos atletas brasileiros que conquistarem medalhas em Paris. Em Tóquio, a entidade destinou 5,2 milhões de reais em premiações. O COB vai pagar R$ 350 mil para quem ganhar a medalha de ouro. Quem faturar a prata vai levar R$ 210 mil. O bronze renderá R$ 140 mil. Esses valores dizem respeito às modalidades individuais. Os esportistas de modalidades disputadas em grupo, até 6 atletas vão faturar R$ 700 mil pelo ouro, R$ 420 mil pela prata e R$ 280 mil pelo bronze, valor que será dividido pelos membros do time. A última categoria, a de jogadores de modalidades coletivas, a partir de 7 esportistas, como vôlei e futebol, vai pagar R$ 1,05 milhão aos campeões, R$ 630 mil para os segundos colocados e R$ 420 mil aos que subirem no terceiro lugar mais alto do pódio. Segundo o presidente do COB, Paulo Vanderlei, a verba destinada à premiação dos medalhistas virá dos recursos obtidos com a lei das loterias. A primeira medalha da história do Brasil em Jogos Olímpicos foi conquistada em 1920, na Antuérpia, onde o atirador Afrânio Antônio da Costa ficou com a prata na prova da pistola livre individual. O ex-jogador Zico, ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, será embaixador do programa de padrinhos e madrinhas do time Brasil. A World Athletics, entidade que comanda o atletismo mundial, vai destinar 2,4 milhões de dólares, 12 milhões de reais, para atletas que conquistarem medalhas de ouro em Paris. É a primeira vez que uma federação internacional destina prêmios em dinheiro em uma Olimpíada. O Centro Aquático Olímpico é a única instalação permanente construída para os Jogos de Paris 2024. Custou quase R$ 1 bilhão, mas não receberá as provas de natação por ser muito pequeno. O Centro Aquático Olímpico, conectado ao Stade de France por uma passarela, receberá as provas classificatórias de nado artístico, saltos ornamentais e polo aquático. As provas de natação serão realizadas na Arena La Défense, em Nanterre, do outro lado da capital francesa, em 2 piscinas desmontáveis que posteriormente serão transferidas para Sèvres e Bagnolet. Pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura dos Jogos não será feita em um estádio e sim no Rio Sena, que cruza Paris. Paris 2024 terá uma equipe olímpica formada somente por refugiados. A primeira equipe de refugiados participou da Rio 2016. Cerca de 45 mil voluntários vão trabalhar nos Jogos de Paris. LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid e Kevin Durant estão na lista de pré-convocados da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos para os Jogos de Paris. Paris espera receber cerca de 15 milhões de pessoas durante os Jogos Olímpicos. O preço de uma única viagem de metrô entre 20 de julho e 8 de setembro, as datas da Olimpíada e Paralimpíada, deverá saltar para €4, R$ 21, ante seu preço atual de €2,10, R$ 11. Um pacote de 10 passagens passará de R$ 16,90, R$ 92, para € 32, R$ 174. Segundo Lauren Probst, CEO da Île-de-France Mobilités, a organização que supervisiona o transporte na região de Paris, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 100% dos espectadores poderão acessar todos os eventos esportivos por transporte público. Por segurança,
Os principais aeroportos próximos a Paris estarão fechados durante a cerimônia de abertura da Olimpíada. A França está implantando um sistema de vigilância algorítmica, abrangente por vídeo, incluindo tecnologia que pode detectar movimentos repentinos de multidões, objetos abandonados e alguém deitado no chão. Essa tecnologia, segundo as autoridades, pode ser fundamental para impedir um ataque como o atentado à bomba nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, em Atlanta. Cidade mais monitorada da França, Paris tem um total de 4.200 câmeras instaladas em espaços públicos, ou seja, uma para cada 81 habitantes. A construção da Vila Olímpica, que vai acomodar mais de 14 mil atletas, levou 7 anos. O presidente francês, Emmanuel Macron, argumentou que eventos como a pandemia, 2 anos de alta inflação e a guerra na Ucrânia atrasaram as obras. A Vila Olímpica tem 52 hectares, com 82 edifícios, 3.000 dormitórios e 7.200 quartos de 12 metros quadrados. Os gastos com a Vila Olímpica são estimados em torno de 2 milhões de euros, 11 milhões de reais. Segundo o presidente Macron, o custo adicional com as obras foi 3% do total, sem contar com a inflação no período. A polícia local vai mobilizar um efetivo de 2.000 agentes durante a Olimpíada. Os esportes aquáticos serão os que vão distribuir o maior número de medalhas em Paris 2024, com 49 eventos entre natação, maratona aquática, saltos ornamentais, polo aquático e nado artístico. Aproximadamente 10 milhões de ingressos estão à venda para os Jogos Olímpicos e cerca de 3,4 milhões para os Jogos Paralímpicos. Os preços dos bilhetes para todos os esportes olímpicos custam a partir de €24, R$130, e os ingressos para os esportes paralímpicos partem de €15, R$82. O lema dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é Jogos Bem Abertos. As atletas francesas de origem muçulmana, que participarem dos Jogos Olímpicos, não poderão usar o véu islâmico, também conhecido como hijab. Uma tradição de 450 anos da cidade francesa corre o risco de desaparecer. Os buquinistas, livreiros que vendem livros usados e antiguidades em grandes caixas de madeira às margens do Sena, podem ser removidos do local. Apreensiva com a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, a França revelou que pediu ajuda para 46 países. São esperados 2.185 policiais de todo o mundo, além de 30.000 policiais franceses e 17.000 seguranças privados. As áreas ao redor dos locais da Olimpíada serão de acesso restrito. Só será possível entrar com a apresentação de um código QR específico. Conhecidos por seu mau humor, parte dos parisienses pretende sair da cidade durante a Olimpíada. Segundo pesquisa feita no mês passado pela Ipsos, 47% dos moradores pretendem fugir da capital durante o evento. O governo gastou cerca de 30 milhões de euros, 165 milhões de reais, para construir mais 415 quilômetros de ciclovias em Paris, e vai disponibilizar mais de 2.000 bicicletas elétricas. Os Jogos Paralímpicos de Paris começam no dia 28 de agosto e terminam em 8 de setembro. Nos Jogos Paralímpicos, serão disputados 549 eventos, de 22 modalidades. As próximas 2 sedes olímpicas já estão definidas pelo COI. Em 2028, o mundo do esporte se reunirá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Já em 2032, a cidade australiana de Brisbane sediará o evento. Gostou do vídeo? Espero que ele tenha te tirado algumas dúvidas sobre as Olimpíadas de Paris. Aproveito para te perguntar, você tem alguma outra dúvida sobre as Olimpíadas? Deixe nos comentários, quem sabe sua dúvida ou sugestão não vire um vídeo. Compartilhe essas curiosidades com amigos e familiares. Antes de ir embora, não deixe de dar o like, se inscrever e ativar o sininho. Agora fique com 2 vídeos sugeridos pelo YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo.